Então, se bora lá. Hoje o pessoal lá da Unioro tava fiscalizando, hein, pessoal? Nas minhas aulas entrou, não sei se foi a Dona Maria, mas alguém entrou na minha aula lá. Não sei se foi a tia Dani, sei lá, elas entraram. Ontem a tia Dani entrou em uma aula só, eu acho. Ontem? Ontem? Não, foi segunda, eu acho. O que? Elas assistiram a aula? Olha, pra falar a verdade, eu só percebi que ela tava na aula quando. Nossa, quando tava acabando. Tereza? Foi a Tereza que ela tava na aula, não era? Não, foi da Janaína. Foi de ontem mesmo, foi a primeira aula. Você sabe que a galera entra na aula assim é pra ficar fiscalizando vocês, né? Pra saber se vocês estão fazendo, se vocês estão dormindo. Você sabe, né? Que é pra isso, né? Ih, tá gravado, agora lascou. Mas vamos lá então, pessoal. Qualquer coisa a gente vai parando aí, vamos ver o que a gente faz. Vamos tentar resolver o exercicinho aí. Vamos lá. Quando um fio ideal é ligado a dois terminais de um resistor, ele se constitui num curto-circuito e a corrente passa toda pelo curto. Então, olha que interessante, pessoal. Aqui está demonstrado da maneira mais simples possível o que é um curto-circuito. E você vai entender agora o que é um curto-circuito e você vai entender como as pessoas utilizam a constatação curto-circuito para qualquer coisa. Assim. Deu um problema elétrico, eles falam é curto-circuito. E nem sempre é um curto-circuito, tá? Um curto-circuito é o seguinte. Pessoal, imagine que eu tenha, vou fazer lá no Paint pra gente. Imagine que eu tenha um fio e que o caminho de eletricidade que esse fio vai passar, deixa eu melhorar meu desenho aqui, ó. O caminho que eu tenho para esse fio passar é esse que eu estou desenhando em preto aqui, ó, tá? Esse é o caminho que ele tem para passar. E aí perceba que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha um resistor ali no meio do caminho, não é verdade? Tá ali. Aí, olha só o que a gente vai fazer malandramente. Nós vamos pegar um fio e vamos ligar esse fio aqui, ó, antes do resistor. Vamos ligar esse fio aqui, ó, antes do resistor. Aí, eu vou fazer uma pergunta que a gente já respondeu ontem, através da ideia das correntes lésbicas, tá? A gente já respondeu ela. Pessoal, se eu tenho o elétronzinho aqui, ó. Ó o elétronzinho, tá aqui, ó. Tá vendo o elétron? Chegou, não dá pra fazer um ponto aqui? Não existe uma figura geométrica que é um ponto? Como é que eu faço um ponto nessa bagaça aqui? Eita, não era aqui. Esse não ficou tão ruim não. Ó, imagina o elétron é esse cara aqui, ó. Tá? Tá aqui o elétron. Quando ele chegar ali na divisória do fio, eu faço uma pergunta a vocês que é para onde esse elétron vai? Ele vai na reta preta ou ele vai na reta verde? Quando ele chegar ali, o fio dividiu. Ele vai pelo caminho preto ou vai pelo caminho verde, o elétron? Cadê a Rebeca? Que ela vai saber responder essa pra mim. Ou a Jennifer. Ou Eu Você já tá ia cortando, falar, moço. Rebeca, mas... Tá no outro... Tá no... Ah, tá. Obrigada. Ele vai no que tem a menor resistência, no 3. Que 3? Não, você tá viajando. Eu tô falando aqui em cima, ô doidona. Tá viajando? Não viaja, não. Ah, por isso eu tô olhando por de baixo. Ué, mas eu tô desenhando há 2 horas no de cima. Então, é por isso. O negócio tava tampando. Aí você tirou. Isso Viu? tava tampando? Aí você tirou na hora.
Eu Ah, falei. Rebeca, você tava dormindo, não vem botar a culpa em mim não. Como é que eu desenhei em cima do desenho se eu tava tampando? Eu que desenhei isso preto, isso verdinho, disse que o elétron Pra ia mim estar tava aqui, tampando. eu disse que o elétron tava aqui e ele ia se dividir metade pra cá e 8 pra cá. Como é que é isso? Você tá dormindo, hein? Bom, resumindo, você está correto. O elétron, ao chegar aqui, ó, ele vai olhar dois caminhos. Esse caminho, que tem uma mega resistência, e tem esse caminho aqui, ó, que não tem nada nele. Ora, para onde o elétron vai? O elétron não é bobo. O elétron não é bobo. O elétron, obviamente, pessoal, ele não vai pelo caminho difícil. Então, a corrente que antes passaria assim, ó, ela vai agora chegar aqui e ela vai pelo menor caminho possível, porque ela não quer encontrar resistência. E aí... E o que eu disse? Oi? E o que eu disse? Como assim? Eu disse que ia por onde tem menos resistência, uai. Certo, e eu falei que você estava certa. E por que você disse que eu tava errada? Que eu tava viajando? Não. Ai, meu Deus, você está viajando. Eu falei que você está Professor, viajando. olha o que eu falei, ó. 1, 2, 3. Eu falei que iria pelo caminho dos 3. Ah, foi isso que você disse. Entendi. Tá, tudo bem. Eu tinha entendido errado. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei, por qual caminho você vai? Aí você falou, eu vou pelo caminho que tem 3. Que tem 3. E aí eu imaginei que você estivesse falando disso aqui, ó. Porque aqui tá escrito 3 ohms. Mas isso daqui, ó, não tá escrito... Isso não é uma resistência, 2 resistências, não é... O que é o Izinho, Rebeca? O que é o I? E não lembro. E... Lembra aí, pô. Calma. O U é resistência. É a corrente. É a corrente elétrica. O U é o que mesmo? O U é a diferença de potencial entre os polos da bateria ou entre os polos de uma tomada. Então, Rebeca, o que você tinha que imaginar aqui não eram 3 resistências aqui. O que você tem que imaginar é exatamente que aqui nesse caminho não tem resistência nenhuma. Tá escrito aí, ó, nada. Não tem um negocinho assim, ó. Deixa eu achar aqui um outro pincel melhor. Eu não tenho um treco assim aqui, ó. Se eu tivesse um treco assim, aí você poderia analisar, olha, lá em cima eu tenho tanta de resistência, aqui embaixo eu tenho tanto de resistência, a corrente vai para onde tem menos. Mas a corrente escolheu vir pelo caminho verde exatamente porque esse caminho aqui, ó, não tem nenhuma resistência. Então, por que diabos a corrente escolheria passar por um lugar onde tem uma resistência? Ela não vai. Então, o que é um curto-circuito? Um curto-circuito é quando a corrente ela encontra um caminho mais curto onde não há resistência e aí por isso que chama curto. É um caminho mais rápido, é um caminho que não tem resistência. E aí, na situação em que ocorre... Desculpa te interromper. No caso, isso daí está certo, né? Porque é um caminho mais longo que não tem resistência. A gente não vai dizer caminho mais longo, a gente vai dizer o caminho mais curto. Quando eu falo mais curto, você tem que entender o caminho mais fácil, né? Eu entendo que no caso aqui ele é mais longo, mas ele é mais longo em termos de comprimento, né? Agora, essa analogia do curto-circuito quer dizer o seguinte, que a corrente ela vai escapar por onde for mais fácil, tá? Então, se eu tiver uma ligação como essa de cima, certamente a corrente vai migrar aqui por baixo. E aí, pensa só, se isso fosse uma lâmpada, ela vai ficar acesa ou apagada essa lâmpada? Ela vai ficar apagada. Então, quando a gente tem um curto-circuito, normalmente a gente tem um aparelho que deixa de funcionar, tá? Então essa lâmpada aqui, ó, pode ser uma lâmpada, um ferro de passar roupa, pode ser um monte de aparelhos, mas eles vão deixar de funcionar. Por que eles deixam de funcionar? Porque a corrente não passou por eles. E por que a corrente não passou por eles? Porque ela encontrou o caminho mais curto para ela, tá? Ela encontrou o caminho mais suave
para ela. Beleza? Show de bola aí. Essa é a ideia do curto-circuito. Curto-circuito, Tá, então ela tem, tipo assim, pra funcionar corretamente, tem sempre que passar pela resistência. Isso é uma regra. Senão vai dar um curto? Deixa eu pensar um pouco melhor na sua pergunta. Eu não gosto muito quando você fala assim... Aliás, não é você. Eu odeio quando qualquer aluno fala, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Sempre, sempre o caralho. Não existe essa palavra na física, sempre, tá? O que a gente pode dizer, e me parece óbvio, e você vai entender que é óbvio, é que para uma lâmpada funcionar, é preciso que uma corrente passe por ela. Ou não? Pega uma lâmpada Sim. e compra uma lâmpada no mercado e põe ela em cima da sua mão. Ela não vai acender, porque não tem nenhuma corrente passando por ela. Mas à medida que eu colocar ela no meu soquete lá da lâmpada, lá no plug lá em cima, ela vai ligar porque a corrente vai passar. Então, é meio ruim você falar, sempre a corrente tem... Não, cara, é uma coisa meio óbvia. A corrente passou na lâmpada, ela vai funcionar. A corrente não passou na lâmpada, ela não vai funcionar. O que eu estou tentando demonstrar com esse experimento não é a obrigatoriedade ou não da lâmpada ter sido percorrida por corrente. Não é isso que eu estou querendo demonstrar. O que eu estou querendo demonstrar é que se a corrente encontrar um caminho mais curto, ela vai pegar. É isso que eu estou querendo demonstrar. Então, se toda a minha situação for só um fio preto que eu desenhei aqui, ó, se for só isso aqui, ó, a corrente vai passar por R. Mas se eu ligar nesse fio preto, se eu ligar um outro fio assim, ó, eu tô querendo dizer o quê? Que a corrente ela não vai mais passar pelo resistor, porque ela encontrou um caminho mais curto, ela encontrou um caminho sem homens. E um caminho sem homens é um caminho mais seguro, é um caminho em que ela vai percorrer, tá? Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não sobre se vai passar, se é obrigado ou não passar corrente. Essa é uma constatação que não tem muito a ver com nossa conversa. A nossa conversa está querendo te dizer o que é um curto-circuito. Um curto-circuito é quando uma corrente ela passa por um caminho que é mais curto. Tá? E aí eu quis dizer o seguinte, se ela não passou aqui pelo R, obviamente R não ligou, tá? R não ligou. Então por isso que na prática as pessoas falam assim, ai, a minha lâmpada parou de funcionar porque deu um curto, tá? Por que deu um curto e ela parou de funcionar? Significa que a corrente ela encontrou um caminho melhor para fazer, então ela não está passando no resistor, portanto o meu aparelho parou de funcionar. É isso que ele está dizendo aqui. A gente sabe dizer, na física, sabe dizer para onde essa corrente vai? Como assim, para onde ela vai? Ela vai desviar do resistor. Ela vai para outro caminho. Mas depois ela volta pro esse resistor, né? Tipo, pela mesma corrente, no caso. Você diz, tipo, depois que a corrente passa pelo resistor, tipo, ela aqui, para onde que ela vai? Não, olha aqui. Ela não vai passar no resistor, certo? Não, certo. Ok. Então, a gente, na física sabe dizer para onde ela vai, por qual outro caminho, além de ser fácil. Por exemplo, ela vai sair do preto, vai pro azul e depois vai voltar pro preto, né? Certo. Então, a gente sabe dizer, por exemplo, quando eles vão vir mexer quando vão tentar consertar esse desvio, eles sabem dizer por qual caminho eles foram? Ai meu Deus, a corrente foi? Deixa eu ver se eu entendi. Se na prática a gente sabe identificar aonde que essa corrente mudou de caminho? Seria isso? Ou não? Seria por qual é o desvio que ela fez, entendeu? Olha, eu não sei se eu vou saber te responder essa pergunta, porque uma situação onde pode acontecer um curto-circuito, sabe qual que é? Por exemplo, um fio descascado. Então, não necessariamente, Jennifer, eu vou ligar um fio aqui e outro fio ali para pular o resistor. Às vezes, Jennifer, o fio está descascado. Imagine que o fio está com um problema aqui, está descascado aqui.
Aí aquela corrente elétrica que viria passando reto, ela vai chegar aqui descascada e, por exemplo, ir para o chão. Ou, por exemplo, ir para sua mão. Ou, por exemplo, ir para qualquer lugar, para a boca do cachorro. Entendi, Né? então é por isso que. Então seria por isso que a gente leva o choque, Leva o choque, porque ela tá saindo. Perfeito, perfeito. Ah, entendi. Perfeito. Ixi, olha o Roberto tentando entrar aqui, a Miliana. Vocês falam que eu não vi, tá? Professor, eu vou fazer uma pergunta. Peraí. Eu vou demonstrar Tá. Eu vou demonstrar exatamente o que a Jennifer falou. Olha só, eu tenho uma tomada aqui. E aí eu tenho um fio aqui. E aqui eu tenho o meu aparelho. Mas o fio tá descascado aqui, ó. O fio tá descascado ali no meio. Então ao invés de você ver a borracha, tem uma parte do metal. Aí, se você chegar aqui e ó, enfiar o dedo ali, se você enfiar o dedo, eu vou desenhar você aqui, tá? Enfiou o dedo ali, ó. Tá? Você tá com o braço grande, né? Muito grande esse braço. Ó, você enfiou a mão ali. Sabe que você tá aqui, ó, na terra. Pessoal, olha só, a corrente, para onde essa corrente vai? Bom, o caminho da corrente é esse, né, ó. Esse é o caminho da corrente. Mas, quando você enfia seu dedito aqui, quando você enfia a sua mão aqui, a corrente ela não vai para o aparelho. Por que ela não vai para o aparelho? Porque o aparelho ele possui resistência. Então a corrente automaticamente vai procurar o caminho mais fácil. Então a corrente ela vem aqui aí, passa para você, para tentar se dirigir ao solo. É isso que acontece. Então, o que você provocou no sistema enquanto você está com o dedinho lá? O que você provocou no sistema enquanto você está com o dedinho lá? Você provocou um curto-circuito. Por quê? Porque a corrente ela fugiu do seu caminho natural para ir num caminho mais fácil. Isso é curto-circuito. Então, não necessariamente você enfiou um fio lá, igual estava bonitinho no desenho, tá? A fuga de corrente ela pode se dar porque um fio encostou no outro, tava um fio descascado e encostou um no outro. A corrente vai mudar de direção, ela vai mudar até de fio, por exemplo, tá? Então, a gente tem o chamado curto-circuito. Por quê? Porque ele procura o caminho que, entre aspas, é o mais curto, é o mais fácil. É o que tem menos ohms, tá? O caminho que tem menos ohms, beleza? Pensa só, você mulher, você tem que pensar que você é uma corrente elétrica, tá? Se você for fazer um Cooper na rua, correr na rua, aí você vai botar um shortinho, uma camiseta e vai fazer uma corrida na rua. Você vai num caminho onde tem um monte de homem ou você vai no caminho onde tem poucos homens? Você vai no caminho... Você vai no caminho seguro! Você vai no caminho seguro, onde não tem homens te assediando, te enchendo o saco, te perseguindo. Você só quer dar uma bosta de uma corrida, né? Se fosse para namorar, você ia na Holt. Você não ia correr, caralho. Né? Entendeu? Então, é isso. A corrente elétrica, ela vai procurar o caminho... Namorar, ai. Nesse caso, eu diria ser abusada. O quê? Na Holt, você diz? Ou correndo? Nas duas? Nas duas, mas isso é graças à criação minha, dos homens, né? A gente é nojento mesmo, né? A gente é ridículo mesmo. Mas nós vamos melhorar, quem sabe um dia. Ai. Bom, pessoal, tudo isso para te explicar o que era curto-circuito, que não tem muito a ver. Tem a ver, né? Tem tudo a ver com a nossa questão, mas ela é mais simples do que a gente pensa. Vamos lá. No circuito abaixo há 3 resistores, sendo que um deles está em curto-circuito. Determine a resistência equivalente e esquematize o caminho da corrente elétrica. Então, pessoal, primeira coisa é o seguinte: qual dos resistores aqui abaixo está em curto-circuito? Pessoal, olha essa imagem aqui. Rebeca, olha para mim. Jennifer, olha para mim não.
Olha Pra pro Marcos. esquema, e responde pra mim. Olha pra mim. Calma lá, vou desenhar esse esquema aqui, ó. Me diga, qual desses resistores tem um de 6, tem um de 3 e tem um de 8? Qual deles está em curto-circuito? Qual deles, caso fosse uma lâmpada, não estaria funcionando? Calma aí que eu já vou voltar lá. Isso, pronto. O 3. O 3. Quem dá uma resposta diferente aí também? Jennifer, o que você acha? Roberto, se eu ligasse aqui... Não, pera. Mudou de opinião? Claro que não. O 6, tô doida? O 6? É. Tá, eu vou Porque pedir a tem opinião... mais homens. Tem mais homens no 6. Eu quero a opinião... Não, cara. Rebeca, presta atenção na pergunta. Eu perguntei qual dos resistores está em curto-circuito. Eu não perguntei para onde é que vai mais corrente. Seria o segundo, Então. por exemplo, a segunda caixinha, porque ele tem uma parte que a corrente tá indo? Peraí. Dá pra entender? Porque não tem resistor? Isso! Muito boa, garota. Peraí, moço. Essa Jennifer, ela é acima da média, né? A bichinha sabe mesmo, Não, né? não tô entendendo. Você vai entender agora, através do meu caminho. Olha só, o caminho roxo Está que eu em vou traçar... curto? Isso, que está em curto. Foi essa a pergunta, tá? Ah, tá. O curto, então, é o caminho que a corrente vai. Isso, exatamente. Qual Ah, dos tá, então eu tava- resistores... Qual dos resistores não tá ligado? Não, se eu ligar desse jeito aqui, qual dos resistores não vai acender? Se todos eles fossem lâmpadas, qual deles não vai acender? O que tá em curto... Não. Peraí. Um tá em curto, daí o outro não acende. Nenhum acende, né? Calma lá. Vamos lá então, Rebeca, para você entender agora o que a gente está querendo dizer. Olha só, você é a corrente, você está vindo para cá, chegou aqui, você fala, opa, tenho 2 caminhos para fazer. Então, Um tem mais homens, um tem menos. Parte da corrente vem por aqui e parte da corrente vem por aqui. É claro que por aqui, por baixo, vem mais. Vem mais, vou até fazer mais grosso aqui, ó. Vem mais corrente por aqui. Por quê? Porque aqui tem menos homens. Aí essas correntes se juntam aqui, ó, lá no fio. Chega aqui, Rebeca, tem mais uma bifurcação. Para onde as correntes vão? Por cima ou por baixo? Por baixo. Por baixo, porque lá não tem resistência nenhuma. Então, Rebeca, novamente eu vou te perguntar. Qual lâmpada não vai acender? A de cima. Essa aqui. Porque não passou corrente. Portanto, este resistor está em curto-circuito. É isso. Ah, tá. Aqui não acende é quem tá em curto. Exatamente. Entendi agora. Beleza? Então, este resistor aqui, ó, está em curto-circuito. Por quê? Porque a corrente foge dele. Segunda pergunta do enunciado é: qual é a resistência equivalente do sistema? Bom, a resistência equivalente do sistema você tem que desconsiderar esse mano aqui, ó. Tem que desconsiderar esse cara, porque ele não tá prestando para nada aqui, ó. Ele não serve para nada aqui, né? Então, como eu acho a resistência equivalente? Bom, se esse cara não existe, eu tenho um de 6 e um de 3 que estão em paralelo ou série, pessoal? Esses caras aqui, ó. Esse de 3 e esse de 6. Paralelo. E como é que eu acho a resistência equivalente para 2 resistores em paralelo? Dá pra equivaler. Dá pra fazer de cabeça isso daí, não dá? Dá. Então faz para mim, então. Fica... A gente pode fazer o produto sobre a soma. Essa menina sabe tudo, meu Deus. Genial, Jennifer, genial. Produto pela soma. Então eu tenho aqui, ó,
que a resistência equivalente é 6 vezes 3, 18. Dividido por 6 mais 3, que é 9, vai dar 2 ohms. A resistência equivalente, 2 ohms. Beleza? Show de bola? Gostou ou odiou? Gostei. Interessante esse exercício, né? Fala aí, Qual Rebeca. foi? Teve um que você fez, eu não lembro qual que foi, acho que foi a 6 ou a 5. Não lembro qual que foi que você fez de cabeça. Que eu só dividi. Era de 12, um que você fez 12. 12. De cabeça. 12. Página 90, eu acho. Foi esse daqui, ó. Esse daqui, eu acho. Foi esse. Mas Dois. esse daqui eu não tô do seu lado pra entender o que é esse daqui. Você tinha feito. Aqui, ó. Esse. A resistência. A resistência. Ah, O produto e soma. Você tinha conseguido fazer de cabeça. certo. Mas E foi saber esse. que era 4. foi Eu esse queria saber aqui? como que você fez de cabeça, já sabendo que era 4. Ah, mas aí eu fiz de cabeça a soma, na raça. Ah, era porque você já sabia do produto e soma? Ah, com certeza. Com certeza. O produto tá, pela entendi. soma é algo que estava até na teoria aqui, ó. Ó. Entendi. Tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Esse exercício, então, foi meio chato porque a gente explicou o que é curto-circuito, né? Mas olha só, resistência equivalente vale 2. Por que 2? Porque a gente ignora esse de 8 aqui, ó. Ignora. Olha só, o caminho que a corrente vai fazer é esse daqui, ó. Ela não vai para aquele outro resistor. Vamos lá, esse daqui, ó. Olha esse O aqui. final desse on é com M, né? Com M de Nome. mano, Ok. tá bom? Olha esse cara aqui, pessoal. Esse cara aqui é interessante, tá? Esse cara aqui é interessante. Então, ó. Ele sai de A. Deixa eu ver aqui o que ele faz aqui. Pessoal, na minha visão, vocês conseguem ver aqui o caminho que a corrente faria? Eu acho, eu vou dar um print aqui, mas depois eu vou conferir com essa resposta, mas... Então, aí agora você me deixou confusa. Isso que eu ia perguntar, na outra. Naquela lá, na anterior, você, na primeira, a corrente passou pelas duas, só que passa mais pelo que tem menos resistência. Isso, Agora você disse, qual caminho a corrente faria? isso. O que tem a Mas ver? ela vai passar por tudo? Então, calma, sabe por quê? Então, deixa você falar. Não, você tá indo bem. Eu só quero chegar em um outro ponto, que é o seguinte, dá uma olhada. Muito ruim esses pincéis aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó. Ah, esse tá ótimo. Olha só, a corrente tem que sair de A e chegar em B, porque é como se fossem os polos da tomada, né? Agora, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui nesse ponto, tá ligado um fio, ao que me parece, não sei se eu tô certo, eu vou conferir com a resposta a isso e eu peço até perdão por não saber assim de primeira. Mas ao que me parece que essa corrente ela pode fazer isso, ó. Ela pode vir pra cá, ela pode vir pra cá, e ela pode vir aqui, ó. Nesse caminho aqui, ó, e vir pra cá. Nossa, ficou muito torto isso, né? Ah, é porque esse cara não é retinho. Vocês entendem que a corrente poderia... Ah, eu não sei se pode. Eu vou dar uma conferida ali. Poderia pular esse cara aqui, ó, por conta desses fios que não tem resistores aqui, ó. Ah, eu acho que pode. Mas eu vou dar uma conferida. Agora deixa eu ver. Se não, a gente vai ter que esses três estão em paralelo, né? Esses três estão em paralelo. E depois, deixa eu ver, a corrente vem pra cá, passa pra lá.
Tá em paralelo com esse. Eita, gente. Vou dar uma colada pra gente ver o possível. Ah, eu estava certo. Ó. Dá uma olhada na resolução. Eu estava certíssimo. Sabe por quê? Olha só. Por que diabos, gente, a corrente iria subir aqui, passando por esse cara, se tem um fio vazio aqui, ó? Se tem um fio vazio. É óbvio, pessoal, que a corrente, ela não vai vir aqui para cima. Por quê? Porque o fio, tem um fio vazio aqui, então ela vai para cá, ela vai reto aqui e ela vai para cá. Agora ela precisa subir aqui, ó. Precisa subir aqui. E aí ela vem reta aqui. Ela vem reta aqui. Opa, eu pulei aqui, né? Ela vem reta aqui. Ela vem reta aqui. Chega aqui, por que a corrente desceria assim? Por que ela desceria se ela pode se encontrar com essa aqui, descer aqui e ir até B? Vocês conseguem verificar junto comigo que o 8 está em curto faz sentido. E o 8 está em curto? Por que que eles estão em curto? Por conta desse cotoquinho de fio aqui, ó. Esses cotoquinhos de fio aqui, ó, fazem o sistema ficar em curto. Esses fios aqui fazem o sistema ficar em curto. Por quê? Porque aí a corrente, ela não vai... Imagine que eu não tivesse esse cara aqui, ó. Não tivesse esse cara aqui, ó. Vamos apagar? Dá pra apagar aqui? Com borracha? Como é que aumenta a borracha mesmo? É pelo mais, né? Mais. Imagina então, ó, Rebeca, que eu não tivesse esse caminho aqui, ó. Vocês concordam comigo que obrigatoriamente a corrente ela iria vir para cá, ela teria que subir? Porque ela tem tantos ohms para cá, tantos ohms para cá. Então ela vai subir. Ela vai subir um pouco menos que vai reto, mas ela vai passar por ali. Como eu tenho esse fio aqui e eu tenho esse fio aqui, então esse cara de 8 está em curto-circuito com esse cara de 8 aqui, ó, os dois. A corrente não vai escolher passar por lá. A corrente não vai só porque existe aquele resistor. Então eu tenho aqui, ó, 2 resistores, 3 resistores em paralelo. E aí a pergunta dele é: qual é o resistor equivalente, tá? Você poderia fazer 1 dividido por resistor equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 5, tá? Aí faz essa conta, inverte, você acha a resistência equivalente. Mas olha o que você poderia fazer primeiro agora. Você poderia fazer entre esses dois primeiros aqui, ó, a resistência equivalente. Vamos fazer a resistência equivalente entre esses dois primeiros? Bom, resistência equivalente. Eu não poderia fazer produto e soma Pros pelos três? 3 ou tem que ser só os dois? É Tipo, só de tem que 2 em dividir. 2. Muito boa a sua Entendi. pergunta. A sua pergunta ela é muito boa, mas não dá. Infelizmente, não dá para fazer produto pela soma com 3 resistores. Eu tenho que fazer sempre de 2 em 2, tá? De 2 em 2. Então, mas vai ser rápido essa aqui, ó. Olha esse primeiro de 2 em 2. Eu tenho 2 resistores de 10. Então, quanto fica a resistência equivalente dele? 5. Lembra que era só dividir? Ou melhor, vamos fazer o produto pela soma, então? 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, né? 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Quanto que dá isso? 10 vezes 10, 100. Dividido por 20, dá 5. Então, resistência equivalente é igual a 5 ohms, tá? Ohm. 5 ohm. Beleza. Agora eu tenho uma de 5 com uma de 5. Qual é a resistência equivalente total? Resistência equivalente total, então vai ser 1 de 5 com 1 de 5, produto pela soma. 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5, tá? Quanto que dá? 5 vezes 5, 25, dividido por 10, 2,5 ohms. 2,5 ohms. Beleza? Essa aqui foi difícil, né, gente? Difícil, né?
Ó, o cara tinha que entender que esse está em curto, o outro está em curto. Então o sistema real é esse aqui, ó. Esse é o sistema real. Portanto, a resistência equivalente, 2,5, só calcular, tá? Legal aí? Show de bola? Pessoal, vamos ver mais... Tem cara de que você colocou ele na prova. Esse circular aqui? Não, esse que a gente acabou de fazer. Esse daí a gente nem viu ainda. Ah, tá. Esse daqui poderia cair na prova, sim, tá? Para você analisar que esses estavam em curtos. Mas um exercício difícil esse, tá? Porque não era tão fácil de perceber que estava em curto. Eu fiquei cheio de dúvida aqui. Tanto é que eu chutei que ele estava em curto, aí depois confirmei, né? Mas um exercício difícil, tá? Se a gente já fez, vamos nesse aqui agora. Pessoal, assinale a alternativa que corresponde à resistência equivalente entre os terminais OB da figura abaixo. Então, ó, OB, tá? Da figura abaixo. Nossa, que interessante! Mas essa é fácil. Olha só, ele montou um circuito malucão. E aí ele diz o seguinte: entre os terminais OB, determine a resistência equivalente. Então, olha só, se a corrente fosse sair de O e fosse para B, que caminho ela teria que fazer? Ela passaria só por esse R ou teria que passar pelos outros também? Essa é a minha pergunta para a turma aí. Para vocês, queridos alunos. Entenderam a pergunta ou não? Nem ouviram? Eu tô pensando. Então tá. Ó, então, pro cara sair daqui e chegar em B, ele vai em linha reta, ou parte dele vai em linha reta, a outra parte vai pra cá, a outra parte vai pra cá, a outra parte vai pra cá, e a outra parte vai pra cá. Eu acho que ele não pode. Eu acho que ele... O que vocês acham? Eu não sei, é o que eu acho. Então chuta. Eu acho que se os resistores forem iguais, talvez eles se dividam. Muito legal. Essa é a voz do Roberto, não é isso? É isso? É o Roberto? Eu não sei de mais nada. Entendi. Olha só, Rebeca, pensa aqui junto com o Roberto. O Roberto, ele olhou e aí ele pensou assim: se eu fosse uma corrente lésbica, eu iria para onde? Então, se eu fosse uma corrente lésbica, eu iria para onde tem menos homens. Aí, então você olha aqui e fala: opa, aqui tem um homem, aqui tem um homem, aqui tem um homem, aqui tem um homem e aqui tem um homem. Resumindo, para uma mulher, essa situação aqui ferrou. Porque qualquer caminho que ela escolha vai ter uma desgraça de um homem. Então, não tem jeito. Imagine que tivéssemos em 5 mulheres aqui no meio. O que a gente ia fazer? A gente ia falar: então cada um vai por um caminho, cada um vai por um lado, tá? Nossa, se eu fosse... Não, sabe, da minha cabeça a lógica seria a gente ir juntas. É, verdade. Mas então tudo bem. Essa parte... lógica, mas tudo bem, a minha lógica falhou, mas ok. Não, essa parte da analogia eu errei. Claro, se as mulheres tivessem 5 mulheres, elas iriam todas juntas. Mas vamos mudar a pergunta. Se tivesse uma única mulher, que caminho que ela escolheria? Qualquer um deles, que todos é merda. Todos é um caminho ruim. Entendeu? É melhor, acho, fazer essa analogia. Porque aqui tem um R, aqui tem um R, aqui tem um R, aqui tem um R, aqui tem um R. Ou seja, se todo mundo é igual, então não tem jeito, o Roberto acertou. A corrente, ela vai se dividir igualmente para todo mundo. E se ela se divide, quando a corrente se divide, eu pergunto: esses caras estão ligados em série ou em paralelo? Para responder isso, você tem que pensar que a corrente se dividiu. Esses caras estão em série ou em paralelo? Em paralelo. Em paralelo. Então, dividiu. Em paralelo. A série é quando vem assim reto, aí passa pelo resistor, continua reto e passa pelo resistor. Perceba, a mesma corrente que vem aqui, ó, ela continua passando nos dois resistores. Aqui, no caso da lousa, não.
a corrente, ela vai ter que se dividir. Parte vai ter que vir para cá, parte para cá, parte para lá e parte para cá. E elas se dividem igualmente, porque todo mundo é R. Todo mundo é R. Bom, se todo mundo é R, eu tenho 5 resistores iguais com resistência R. Portanto, pessoal, qual é a resposta certa para essa questão aqui? Se todos eles estão igualmente ligados com resistência R, qual é a resistência equivalente desses caras? R sobre 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, R sobre 5. Alternativa A. Pronto, era isso que eu queria. Queria mesmo que você fizesse essa voz de desprezo quando você sabe. Tipo, ora, é R sobre 5, né? Entendeu? Bora lá, mais um aqui, ó. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos. Observe os esquemas. Ai, que legal. Esse aqui, pessoal, eu vou deixar você fazer, mas vamos tentar fazer rápido ele. Olha só o que ele pede. Ele pede para eu olhar os 4 sistemas e me dizer, qual desses sistemas passa a menor corrente elétrica, tá? A menor corrente elétrica está em qual desses sistemas? O 1, 2, o 3 ou o 4? Para isso, pessoal, você precisa calcular a resistência equivalente, tá? Vamos lembrar o seguinte, ó. U é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Isso implica dizer, então, que a corrente elétrica é igual a U dividido pela resistência equivalente. Então, quanto maior a resistência equivalente, menor vai ser a corrente, tá? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, calcula para mim qual desses caras vai dar a menor resistência. Qual desses caras? Rebeca, de prontidão aqui para mim. De prontidão. Qual é a... Nossa, peraí, você... Para, qual é 2, 3, a 4, resistência desse cara aqui? 1. Resistência equivalente desse cara 1. 4. 4 não é. Tá errado. Uai, como não é 4? Tá errado. Então vamos pedir ajuda pro Roberto. Ou pra Jennifer. Ou pra A resistência? equivalente desse sistema A aqui, ó. Uai, Uai. como é que a gente fez o outro mesmo? 4 sobre... Hã? Como é que é? Ih, esqueci a fórmula. 4 sobre... Não. Você acabou de fazer. Quando eu tenho vários R sobre resistores 4? iguais, R sobre R 4. sobre 4. Perfeito. É, R sobre 4. Ih, tô doida. Isso. R sobre 4. E esse aqui O outro de é R cabeça? sobre 6. Esse R de sobre cabeça. 6. Opa, tem certeza? Ah, não. É, mas então o outro também não. Suspeito. Esse tá paralelo e também então é... Isso. Então é... Então, o que vocês têm que fazer? É outra fórmula, peraí, deixa eu pegar que eu esqueci ela. Primeiro junta em série. Esse R mais R, 2 R's. Esse R mais R, 2 R's. Esse R mais R, 2 R's. Então, a resistência equivalente aqui vai ser 2 R's dividido por 3. Conseguem entender isso ou não? Digere aí. Ah, tá. Ó. Aí pode passar o 2 pro outro lado? Que 2 pro outro lado, filha? É 2 R's, não é? 2 R's dividido por 3. Acabou. Eu posso... Não pode passar o 2, então, tipo... Multiplicando o 3 pra ficar R sobre 6? Não, né? Não tá do outro lado, tá dividindo, Rebeca. Coloca embaixo. Rebeca, Não tá entendendo o que eu tô ela dizendo? acordou avoada hoje. É assim, ó. Não é, gente, vocês não estão entendendo. Ó, não é como se fosse uma 2 equação isso? dividido por 3. É isso aqui, ó. Como assim você queria passar dividindo o que, filha? Nada, eu acho que...
Não tem como. Eu tô viajando mesmo. Entendeu o que que é? Ó, o R dividido Entendeu. por 3 é isso aqui, ó. Ó, 2R sobre 3. Mas vocês conseguem chegar nesse valor 2R sobre 3? Roberto, você sabe chegar nesse valor 2R sobre 3? Por que que eu cheguei nele? Sim. Sabe, né? Ficou em série, em paralelo, 2Rs com 2Rs com 2Rs. Então, é 2R dividido por 3. Qual é a resistência equivalente desse circuito 3 aqui, gente? É 2. Primeiro tem que fazer o paralelo e depois o série, tá? Primeiro você R sobre 2 transforma. mais R? Como é que é? R sobre 2 mais R, você falou? Exatamente. Perfeito, perfeito. R sobre 2 é metade de alguma coisa. Mais um inteiro de alguma coisa dá 1,5. Então, é a mesma coisa que 3Rs sobre 2. Tá? Digere isso aí? 3R sobre 2. Tá? Dá 1,5. Tá? E esse último cara? Esse último cara a gente faz aqui, ó, em cima. Resistência equivalente. Produto. Então, produto pela soma. Produto é 3Rs vezes 2Rs dividido pela soma. 5Rs. Opa. 3Rs mais 2Rs. 5Rs. Tá? Produto pela soma. Então, aqui ficaria 6 sobre 5. Não é isso? REC ficaria igual a 6 sobre 5 R. Acompanharam isso ou não? Sim. Então tá. Melhor, eu escrevi ao contrário. É 6R sobre 5 e não 6 sobre 5R, né? Beleza? Então qual deles é o menor ou maior para dar a resistência equivalente, para dar a menor corrente possível? Bom, vamos ver. Esse é 0,25 de resistor. Esse é 2/3, dá 0,66. Esse é 3/2, dá 1,5. E esse é 6 sobre 5, sei lá quanto que dá. 6 sobre 5, mas me parece que é menor do que 1,5, né? 6 sobre 5. Então, para mim, alternativa certa, alternativa que mostra esse resistor ali, ó. Vamos lá, apostila. Esse é... Qual desse? Esse é o esquema 3, tá? Esse é o esquema 3. Então tá aqui, ó. Esquema 3, tá? Um deu 0,25, o outro 0,66, o outro 1,5 e o outro 6 sobre 5, que dá aproximadamente 1,2. Pessoal, é isso, tá? É isso. Treinem aí um pouco, tá? Treinem um pouco. Podem fazer os exercícios do módulo 6. Tem tudo a ver com corrente U igual a R vezes I, tá? E aí a gente continua a aula que vem. Valeu, 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 valeu. Valeu. Abraço. Até mais. E aí, pessoal, muito bom dia a todos. Como vão vocês? Tudo beleza? Cadê essa turma? Manda um bom dia aí, que eu mando um bom dia pra vocês aí também. Buenos dias. Então, eu sempre achei meio estranho, porque tem dois de mim. É porque eu entrei um pelo celular e pelo notebook. É porque o notebook não tem micro. Ah, entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Mas imagine só se tivesse dois de vocês. Ave Maria, hein? Só um segundinho, pessoal. Hoje nós vamos pegar a outra apostila, né? Deixa eu lá baixar isso rapidinho, gente.
que é o 7º, né? Turminha de velhinhos já, né? Vou salvar já aqui. Vamos lá, pessoal. Então, todo mundo com a apostila 2 agora aí, vamos iniciar ela. Vamos dar uma olhada no sumário primeiro. O que a gente vai encontrar nesse carinha aqui, nessa apostila. Então, ó, um pouquinho de números, álgebra e geometria. Então, vocês vão ver aí com o Prof. Wesley, números racionais, depois vão ver operações com esses números, depois verão equação do primeiro grau. Aí começa a ficar difícil essa brincadeira, hein? Começa a ficar difícil. Aí depois ângulos, aqui deve ser a minha parte, e acabou, tá? Então, pessoal, a nossa parte aqui, ó, é só o módulo 8, tá? Módulo 8. Então, vamos ver o que nós vamos aprender. Essa apostila, nós vamos reconhecer ângulos adjacentes e consecutivos, determinar o que é ângulo complementar, o que é ângulo suplementar, o que é ângulo replementar e aplicar o conceito de ângulos congruentes, tá? Nós vamos também identificar ângulos opostos pelo vértice, lá de teoria de Thales, né? A gente viu isso aí também lá, ângulos opostos pelo vértice, tá? Beleza? Deixa eu só verificar uma coisa aqui, rapidinho. Ah, a gente terminou fazendo cálculo, tá, beleza. Bom, então, vamos lá, vamos achar a nossa página. Nós estamos aí, o módulo 8 começa aqui, ó. É página, é isso? Aula 73, não, a página ainda não tá. Tá aqui a página, ó. Página 103, pessoal. Todo mundo lá, todo mundo tá com a apostila 2, pessoal? Todo mundo tá com a apostila 2? Então tá. Então vamos lá na página 103, tá? 103. Ângulos. Professor, mas não é mais o professor Wesley de matemática. Ah, não é não? Quem que é que tá Não, agora é o trabalhando? Thalisson. Quem? Thalisson. O Thalisson. Nossa, eu não lembro do Thalisson. Acho que eu não conheci ele pessoalmente. Ele tá trabalhando com vocês faz tempo? Não, ele começou no segundo bimestre, semana passada. Ah, o Wesley saiu da escola? Eu não sei se ele saiu, eu não sei se ele tá dando aula para outras turmas. Não, o Wesley tá dando pro resto das turmas, só não tá dando pra gente mais. Ah, ele pegou Nem bode pro de sexto, nem pro vocês? sétimo. O que vocês fizeram de raiva pra ele, coitado? É porque ele tava com muita turma e a Maria José resolveu colocar os professores pra gente. Fala a verdade. Vocês devem ter tocado terror com o coitadinho do Prof. Wesley. E aí ele ficou com medo de enfrentar vocês. É verdade isso? Eu gostei do professor Wesley. O professor Wesley é bacana. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma lida e ele vai falar sobre ângulos. Ângulos. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui, tá? Para quem quiser anotar no caderninho, deixa eu apagar minha lousa e fazer ela bonitinha. O que tiver de lousa, eu vou copiar para vocês. Então coloca aí, ó. Desenho geométrico. Desenho geométrico. Esse desenho geométrico, a turminha do sétimo.
Iremos trabalhar com ângulos. Ângulos. Vamos lá, pessoal. Então vamos conversar aqui, então. Vamos ler um pouquinho, bater um papo e vocês podem falar exatamente as suas dúvidas, caso vocês tenham, tá? Então, olha só, você já viu que em diferentes situações do dia a dia, tudo que você olhar, então se você pegar agora os seus olhinhos e começar a olhar para o seu quarto aí, para a sua sala, para as paredes, para as portas, janela, para o chão, para qualquer lugar aí que você veja, você vai conseguir identificar a ideia de ângulos. Então, na arquitetura, em objetos, em qualquer lugar, na engenharia, você vai ter muito a ideia de ângulos, 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 tá? Então, olha as imagens abaixo. Olha as imagens aqui, ó. Primeiro tem uma lança, tá? Que tem uma parte pontuda na frente, tá? Bom, aí eu tenho como é que chama isso aqui? Asa delta, né, pessoal? Asa delta, pessoal aí voando de asa delta. Aqui eu tenho um emaranhado de trilhos, né? Olha só, trilhos de trens passando, né? Passa para um lado, passa para o outro, se cruzam, né? E aqui eu também tenho formação de ângulos, né? Aonde a gente vê a formação de ângulos aqui, ó. Vamos dar um print. A gente vai levar isso lá para o Paint. Rapidinho, só para mostrar aqui, não vou perder muito tempo não. Olha só, pessoal, onde a gente tem, por exemplo, a formação de ângulos. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês enxergam um ângulo aqui, ó? Olha o ângulo ali na frente. Olha um outro aqui, ó. Olha, se eu riscar aqui nas asas, olha um outro ângulo formando aqui. Não é verdade? E esses caras aqui? Aqui tem vários, ó. Eu poderia riscar esse trilho aqui, ó. Ó, esse trilho aqui, ó. Vamos colocar ele de amarelo. E eu risco com esse outro trilho aqui, ó. Formou um ângulo ou não entre essas duas retas amarelas? Formou, né? Aqui no caso ele ainda parece que tem 90 graus, não parece? Parece que as pistas estão em 90 graus uma com as outras aí. Bom, e essa jogada de futebol aqui? Essa jogada de futebol também pode ter um ângulo. Vocês já ouviram em jogos de futebol a pessoa fala, nossa, eu chutei no ângulo, chutou no ângulo. Bom, chutar no ângulo, pessoal, é chutar no ângulo formado pela trave. Então, se alguém fala chute no ângulo, chute no ângulo, pessoal, ele quer dizer que o chute vai acertar esse lugar aqui, ó. Ó. Por que esse lugar? Porque eu tenho a trave de cima formando um ângulo com a trave de baixo, com a trave vertical. A trave vertical junto com a trave horizontal forma esse ângulo. Então, quando alguém falou assim, fulano chutou a bola no ângulo, né? Então, se alguém falar assim, a Maibe chutou uma bola e ela foi no ângulo. Bom, significa que ela chutou a bola aqui, ó, bem ali, ó, na junção da trave horizontal com a junção da trave vertical, tá? Beleza, pessoal? Então, isso é o conceito de ângulo. E aí, no caso do futebol, chutar no ângulo é quase impossível para um goleiro defender, tá bom? Bom, continuando o papo de ângulos. Aonde mais aparecem ângulos aqui, ó? No movimento das pernas dessa pessoa que dança balé, tá? Perceba que existem movimentos de ângulos, tá? Vocês conhecem o tal do transferidor? Vocês conhecem o transferidor? Ó, transferidor. Sim. Tem, né? Conhecem, né? Transferidor, pessoal, ele é um objeto utilizado para medir ângulos. Então ele é um objeto como esse aqui, que eu vou dar uma representada nele na lousa, rapidinho, para você entender, tá? É rapidinho.
representar um transferidor na lousa? Uma vez minha irmã falou que transferidor, ele deu um soco no meu braço e falou, vou transferir agora a dor. Transferidor. Você tá de brincadeira. Quem é que fez isso? Meu irmão. Caramba, seu irmão é mais velho que você? Sim. Ai, que mancada! Que mancada! Nossa, não acredito que ele foi sacana, né? Ele fez a trollagem com você, né? Então, vamos lá. Olha só o transferidor. O transferidor, ele é um objeto, um instrumento de medição que vai medir ângulos, pessoal. Então, como é que ele vai medir? Ele vai dar uns numerozinhos para você. Aqui ele vai chamar de 0, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Quando chegar aqui em cima, ó, quando chegar aqui em cima, o transferidor vai marcar 90 graus, tá? O transferidor vai marcar 90 graus. Então imagine só que eu vou marcar ângulos agora. Vou marcar ângulos. Então olha só, esse ângulo aqui, ó, que está marcado o meu pincel é 0. À medida que eu vou fazendo isso, vocês estão vendo uma abertura aqui, ó, em V aqui, ó, essa abertura? Isso é chamado ângulo. Então, por exemplo, se eu riscar assim, ó, vocês estão vendo que forma um ângulo aqui, ó, um ângulo aqui? Esse é chamado ângulo, tá? Então, a medida do arco que forma, eu vou falar de um jeito complexo agora, tá? Vamos ver se você consegue entender. A medida do arco, a medida desse arquinho, tá? Que mede a abertura dessas duas retas aqui, ó, que mede o V, tá? Então pensa só, ó, fiz a minha mão aqui um V aqui, ó. A medida de abertura daqui até aqui, a gente chama de ângulo. É a medida dessa abertura. Então, olha só. Se eu andar daqui até aqui, eu ando, por exemplo, 45 graus. E se eu andar tudo aqui, ó, o arco todo. Se eu andar o arco todo, eu andei 90 graus. Tá. Então, professor, você está andando... Você está aumentando o tamanho do arco. Então, olha só. Se alguém te pedir qual é o ângulo entre essa reta que eu vou desenhar, que está em azul aqui, ó, e essa reta que eu vou desenhar em verde agora. Olha só. Se alguém me pedir o ângulo entre a reta azul e a... Dá para enxergar o verde aí? Não, né? É tudo da mesma cor aí ou dá para enxergar verde e azul? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Então, olha só, pessoal. O ângulo entre a reta azul e a reta verde, que está para cá, ó, entre a reta azul e a reta verde, vai ser esse aqui, ó. Esse que vem desde a reta azul e vai até a reta verde, tá? Então é esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo. E quanto vai valer esse ângulo que sai da reta azul e vai até a reta verde? Alguém saberia me dizer? Em termos de número? 180? 180. Muito bom, Nicole. 180. Por quê? Porque se o transferidor marcou aqui na metade 90, então falta mais 90. Então aqui vale 180 graus. Muito bom, muito bom. Agora então, acho que foi a Nicole, né, que respondeu. Me ajuda a responder essa aqui, ó. Me ajuda a responder essa. Imagine então, pessoal, que eu pegue essa reta azul e eu queira descobrir ela com o ângulo formado por essa reta aqui, ó. Essa reta para baixo, em relação a essa reta azul aqui, ó.
Ó, então calma. A reta do lado direito aqui, ó, essa que eu estou riscando várias vezes aqui. Qual é o ângulo que ela forma com essa verdinha aqui para baixo? E aí, o ângulo que eu quero, então, não é mais esse aqui, ó. Eu quero esse ângulo agora, tá? Qual seria esse ângulo aqui? Alguém saberia me dizer? O ângulo marcado entre a reta azul e a reta verde. Esse ângulo de fora que eu marquei aqui. Ângulo de 90 graus. Quanto? 90. Não, é quase isso, quase isso. 90 graus seria se eu tivesse marcado esse daqui, ó. Esse daqui. Mas eu estou marcando o de fora. Eu estou marcando o outro. Então, perceba aqui, você que me ajudou, o seguinte. Ó, eu vou pegar essa reta azul e vou começar a rodar ela no ângulo, ó. 270? Perfeito. Estou aumentando ela, ó. 45, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. 180, 190, 190, até chegar em 180, mais quanto que eu rodei? Mais 90. Então, aqui embaixo, eu vou ter 180 mais 90. Já vou sair da frente, tá? Que dá 270 graus. 270 graus. Agora, pessoal, e se eu der a volta completa? E se eu der a volta completa agora? E se eu sair daqui, tá? E se eu, pessoal, sair da reta azul e voltar para a reta azul? Que angulação 360. eu percorri? 360, tá? 360. A Júlia e a Yasmin também responderam. Então, 0 graus ou 360 Quando eu ligar o áudio, a Maria fala. graus. Então, pessoal, rodar uma bolinha toda é rodar 360 graus. Então, quando alguém falar o seguinte, como está escrito na sua apostila, de que o skatista... Cadê a apostila? Achei. Ó, o skatista Bob Burnquist... Alguém já ouviu falar do Bob Burnquist? É um skatista, tá? Um cara bem famoso aí. Tá? Esse skatista, ele fez um giro de 900 graus, pessoal. 900 graus? Então, pera. Ele fez, então, mais de 2 voltas. Vocês entendem isso? Que ele rodou no ar mais de 2 voltas? É como se ele tivesse assim, ó. Esse é um skatista, ó. E o seu skate aqui, ó. Tá? E aí, ele começa a fazer o seu salto aqui, ó. Aí o skate aqui. Eu já tentei fazer isso com o skate e deu errado, como sempre. Cuidado, hein? O skate aqui, ó. Olha ele dando a volta. Aqui, ó. Não prometo nada, viu, tio? O skate aqui, ó. Ficou muito bom o desenho, né? Muito bom. Parece até um skate de verdade, né? Então, olha só. Esse cara tava com o skate aqui, ó. Ele, uou, aí ele ficou de ponta cabeça e voltou pro eixo normal. Mas gente, quando ele faz essa volta toda, a gente fala que ele deu 360 graus. Porque ele completou uma bolinha inteira. Se ele completou uma bolinha inteira, então 360 graus. Mas no caso, o Bob Burnquist fez 900 graus de rodopio ali. 900 graus. Então ele rodou 360 uma vez, 720 2 vezes e mais 180 graus, né, para chegar no 900, tá? Mais 180 graus. Então ele andou 360, mais 360, mais 180. Ele rodou 2 vezes no ar e meia.
2 vezes no ar e meio, tá? Isso é genial, tá? Então, muito legal esse cara andando de skate. Bom, levando em consideração os conceitos matemáticos adquiridos até hoje, qual é a única unidade de medida que pode ser usada nas situações de todas as imagens? Bom, a única unidade, ele já fala aqui, ó, é 900 graus, tá? Então a unidade, pessoal, é graus. Todos os ângulos nós vamos marcar eles em graus. Por isso que está escrito aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha, gente, significa graus, 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 tá? Então, é uma medida para a gente perceber o quanto foi rodado algo, quanto algo se deslocou, tá? Beleza? Então, essa medida é chamada grau, chamada de grau. Vamos lá. O que ela mede? Bom, ela mede um ângulo, beleza? Aí, letra C. Na manobra de 900 graus do Bob Bankert, quantas voltas ele deu no ar? Ora, gente, se ele andou, se o rapaz aqui, o Bob, ele deu um giro de 900 graus, então significa que, ó, quando ele completou 360 graus, ele fez uma volta. Aí depois ele fez mais 360 graus, fez mais uma volta. E aí para chegar nos 900, ele teve que andar mais, rodar, né? Rodar mais 180 graus, tá? Beleza? E aqui é meia volta. Então o total foram 2 voltas e meia. Tá? 900 graus, 2 voltas e meia. Beleza? Tá? É assim que pensa. Então, gente, falou em ângulo, você tem que pensar em o quanto algo rodou, o quanto algo se deslocou, tá? Bom, vamos lá. Imagine o skatista no chão, tá? Então, imagine só, pessoal. Ajuda... Oh, meu Deus. Tá tudo doido aqui. Isso, pronto. Ó, letra D de dado. Imagine o skatista no chão, pessoal. Então imagina aí, tá? Imagina o Bob Bankert. Se ele estiver olhando para leste, leste é onde, gente? Leste é direita ou esquerda ou cima ou baixo? Leste. É onde o sol nasce? Tá, mas me responde, é direita, esquerda, cima ou baixo? Olha, depende, né, de onde você tá olhando. Pode ser em frente, pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser atrás. Você tá mais ou menos certo. Sabe por quê? Se você estiver pensando no planeta Terra e pensando em região leste, região oeste, região norte, região sul, aí você tá certo, depende. Mas, em tese, se a gente perguntar para onde é a região leste, você tem que obrigatoriamente responder para a direita. Leste é do lado direito, tá? Leste é do lado direito. Então, é claro, ó, leste do lado direito, oeste do lado esquerdo, tá? É claro que, pensa só, eu estou olhando para vocês aqui de frente, então o meu leste está aqui. O meu oeste está aqui, mas para vocês está ao contrário, tá? E se eu estivesse olhando para cá? Aí o meu leste está aqui e o meu oeste está aqui, ó. Tá? O meu leste para cá, o meu oeste para cá. Entende? Então leste e oeste é sempre direita e esquerda. Norte é para cima, sul é para baixo. É claro que, imagine só o planeta Terra, o Brasil. Imagine só o Brasil aqui, ó. Esse é o Brasil, esse é o mapa do Brasil. Então aqui é leste e aqui é oeste. Bom, se uma
pessoa ela tá assim, se ela estiver assim, ela vai olhar o leste do lado direito. Mas se a pessoa ela tiver em outro referencial, se a pessoa estiver assim, ela vai ver que o leste seria deste lado, tá? Então, você, Maria Luísa, você tá certo, tá? Em relação à geografia, leste é sempre num lugar, oeste é sempre no outro. Mas, em relação a qualquer outra coisa do mundo, se alguém chegar para você e você estiver dirigindo uma bicicleta, não fala dirigir, né? Pedalando uma bicicleta, e alguém te disser, vire para leste, você tem que virar para onde? Para a direita. Você não vai pensar assim, mas depende, esse leste é aonde? É em relação a que lugar do Brasil? Não, não é assim que funciona, tá? Se o GPS mandar você virar para leste, ele está mandando você virar para a direita, beleza? É isso que ele está pedindo. Bom, vamos continuar lendo nossa apostila e desvendando os mistérios. Vamos lá, na figura E, a bailarina realizou vários giros. Identifique os giros do primeiro para o segundo e do segundo para o quarto em relação aos ângulos. Pessoal, a bailarina do primeiro para o segundo, ela rodou quanto, a bailarina? Quanto que ela rodou? 90 graus. 90 graus, tá? E do segundo para o quarto, então ó, o segundo, ela tá aqui, ó, vamos aumentar, né? Tava muito pequenininho, ó. Do primeiro para o segundo, então, ela andou aqui e andou 90 graus. Agora, e desse segundo aqui, ó, desse ponto onde está o pezinho dela, para o pé dela lá atrás aqui no quarto, do segundo até o quarto, quanto que ela roda de pé? Olha, eu acho que ela rodou 360. 360, Maria Luísa. Não, 180. 180, foi muito bem. Porque o 360 é quando ela dá uma volta inteira. Então é o seguinte, se você tá com o pé na frente, e coloca o pé atrás, você só rodou ele 180 graus. Agora, se você faz uma volta completa, tá com o pé na frente, roda todo e volta com o pé na frente, aí é 360 graus. Muito bom. Tá? Prof, Oi? você já falou dos negócios das 6 horas, essas coisas assim? O outro estilo é tipo, vamos supor, isso daí o povo usa quando avião de militar lá, tipo, é só assim, tem alguém nas minhas 6 horas, ou seja, tem alguém nas costas dele. Esse sistema é um sistema bem interessante. O sistema que você está falando é muito legal mesmo, tá? É uma forma da gente também identificar um objeto, mas ao invés da gente usar o ângulo, a gente vai usar o sistema hora, que é o que você falou. Mas ele é foi muito legal isso que você falou, hein? Quem é que falou mesmo isso aí? Quem é que chama? Nicolas. Ô Nicolas, foi muito legal. Eu sei disso porque eu jogo um jogo meio que da Segunda Guerra Mundial e eu comunico assim com meu primo quando a gente tá jogando junto. Entendi, interessante, hein? Então, olha só, você tá falou pra gente aí de um sistema utilizado para dizer localizações. Então, olha só, como é que o relógio funciona? O relógio funciona assim, ó. Aqui são 12 horas, né? 13, 14, 15. Aqui são 15 horas. Aqui 18 horas, não é? Ou melhor, em vez de escrever 15, vamos escrever 3, não é melhor? 3, 6 horas, escrevi 15, 18, tem nada a ver aqui. 6, aqui 9 horas e ali 12. E aí, funciona parecido com graus. Imagine só que você esteja aqui e um adversário
por exemplo, em um jogo, ele esteja aqui, ó. Ele esteja aqui, ó. Bom, nós estamos aqui, ó. Nós que estamos aqui, eu vou avisar você e vou falar: ô Nicolas, cuidado, cuidado, que vem inimigo, está nas suas 6 horas. Às suas 6 horas está vindo um inimigo. Então o que você está vendo? Bom, em relação a você, você pegou 6 horas e aí você achou o inimigo. É esse sistema que você se referia, não é, ô Nicolas? Sim. Sim, né? Então imagine que alguém fale para mim o seguinte: Nicolas, cuidado, cuidado, Nicolas, que às 10h30, 10 horas e meia, tá vindo um inimigo, às 10 horas e meia. Então, vamos ver aonde que é 10 horas? Aqui é 9, 10 e meia, vai dar mais ou menos aqui. O inimigo está mais ou menos aqui, a 10 horas e meia. 10 horas e 30 minutos. Vamos por aproximadamente 10 horas, tá? Aproximadamente 10 horas, né? Teria que ser um pouquinho antes, na verdade, 10 horas, né? Um pouquinho antes aqui, ó. Tá? 10 horas. Então, essa é uma forma de localizar, tá? Essa é uma forma de localizar. Agora, como é que ficaria para localizar? Como é que ficaria? Não, eu vou deixar 10 horas e meia mesmo. Que vai ser legal agora para a aula. 10 horas 30 minutos, tá? 10 horas e 30 minutos. Como eu locaria? Agora eu vou pegar o que o Nicolas falou e vou trazer para a mesma brincadeira da aula. Olha o inimigo. O inimigo ele está aqui às 10 horas e 30 ou às 6 horas. Mas imagine, ô Nicolas, que o inimigo ele descobriu que a gente passa a orientação através desses códigos. Imagine que o inimigo descobriu. Então a gente vai passar a falar em ângulos agora. Ao invés de falar em horas, a gente pode falar em ângulos. E aí, olha como ficaria. Bom, esse cara aqui é 0 graus. Se eu quiser falar aonde está esse inimigo, eu vou falar: cuidado, Nicolas, cuidado, que a 270 graus está vindo um inimigo. Está vindo um inimigo. Ou, cuidado, Nicolas, que a quantos graus representa 10 horas e meia aqui? Alguém saberia chutar e dizer? Quantos graus está esse cara aqui, ó? Esse cara aqui. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Ó, o inimigo que está a 6 horas, ele está a 270 graus, né? Porque ele roda isso aqui, ó. 90 mais 90 mais 90. 9 vezes 3, 27. Tá? 90 mais 90, 180. Mais 90, 270. Agora, aí, quantos graus estaria essa bolinha verde aqui? Quantos graus estaria aquela bolinha verde aqui, ó? Ou, resumindo em outras palavras, quantos graus vai daqui até aqui, ó? Quantos graus dá? Quem saberia me dizer? Ah, é difícil essa, né? Quantos graus dariam? Bem complexa, né? Olha só, pessoal. Das 9 horas da manhã até a meio-dia, são 3 horas que passam, né? 9, 10, 11, 12. São 3 horas que passam. Das 9 até as 10h30, ele andou 1 hora e meia. Então ele andou metade desse caminho aqui, não é? É metade de 90 graus. Então, esse cara aqui, ó, esse cara vale 45 graus. E esse outro cara vale 90 graus, tá?
Então, tudo junto, pessoal, tudo junto dá 135 graus. 135 graus. O João Pedro acertou. Ah, alguém tinha falado isso? Sim, no chat, vai lá. Ah, tá no chat. Desculpa, gente. Desculpa. Tá? Perdão, não tava vendo o chat aqui, achei que tava certinho. Então, 135 graus. Parabéns, João Pedro. Muito, muito bom, tá? Porque era metade desse cara mais 90 graus. 135. Muito legal aí o Nicolas lembrar. Ele associou a forma que ele aprendeu no jogo com os ângulos que a gente está aprendendo. Muito legal ele pensar nisso, tá? Professor, na verdade eu aprendi meio que não muito no jogo, eu aprendi mais vendo vídeos de pessoas nesse mesmo jogo falando, tipo, tem gente nas minhas 6 horas, tem gente nas suas 6 horas. Entendi. Você aprendeu Aí eu associei. Você aprendeu com a galera falando, né? Não com o jogo mesmo, né? Entendi. E quando tá na frente, eles falam às 12 horas? Às suas 12 horas. Sim. Olha que doideira, interessante, hein? E você gravou fácil isso? Se alguém chegar pra você rapidamente e falar, cara, a 178 graus ou a 220 graus tem alguém, você consegue já saber exatamente? 220 não, perdão, eu falei em graus. Mas se alguém falasse assim, às 8 horas, às 7 horas, você já consegue se localizar bem? Sim. Olha, que legal. Seu cérebro tá rapidão. Muito bom. Bom, pessoal, vamos continuar lendo aí. Muito obrigado, Nicolas, aí, que foi muito legal, muito interessante isso, né? Então vamos lá, analise a situação. João estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte. Então, o pôr do sol é essa linha aqui de baixo que ele estava olhando, ó. Essa é a linha do horizonte. Quando levantou sua cabeça de 20 graus, então ele deu uma olhadinha para cima e viu uma gaivota, beleza? E aí depois ele inclinou mais 30 graus para ver uma pipa, beleza? Para ver uma pipa. E aí, pessoal, ele tá pedindo para a gente construir essa imagem com transferidor. Pessoal, vocês conseguiram comprar transferidor? Vocês têm o transferidor aí? Ou nem todos conseguiram? Eu tenho, só que tem um problema, ele está lá embaixo. Entendi. Guardado no armário. Eita, não, A gente não usava muito, aí eu falei assim, tá ocupando um pouco de espaço, vou levar lá pra baixo, que aí quando eu precisar, eu desço. Entendi. Mas assim, o transferidor não é tão grande assim, né? Ou é? Na verdade é porque ele ficava dentro de uma pasta. Não, porque, tipo, é bem pequenininho o meu, pelo menos. Então, não, é porque o meu ficava dentro de uma pasta, essa pasta ficava ocupando espaço. Entendi. Como a aula já tá praticamente acabando, não pega lá não vai lá embaixo não pegar não, senão você vai perder, vai ficar horas lá, aí vai que você passa em frente à geladeira também, aí você já quer pegar um suco, né, aí perdeu tudo. Então fica aqui, olha o que você vai fazer em casa, você vai construir exatamente esse desenho, mas com auxílio do transferidor. Então a primeira coisa que você vai pegar é a régua. Quem tiver o transferidor aí já no Ai, tio, só para te informar, eu acho que eu não tenho isso não, só acho. Eu também não entendi muito bem o que posta isso não. Entendi. Só porra, não tá mudando nada não. Será que o pai ou a mãe ou o primo, alguém que você conhece, não tem? Então, primo eu não tenho perto, porque o meu primo mais perto que eu tenho tá lá em Porto Velho. Ô Henrique, eu tenho quase uma certeza aqui que tem. Porque ano passado pediram pra gente levar um pra escola e a gente não usou. Nossa, no 6º ano eles já usam transferidor? No 6º ano? Caramba. Já, transferidor? Sim, porque no meu colégio antigo eu também usava. Caramba. Então, tipo, eu sei bastante desse negócio de ângulo que eu estudei. Você estudava lá na Assim, não me pergunte se a gente usava ou não lembro.
Não, professor. porque eu não sou daqui, eu vim de outro lugar. Aí eu estudava na escola. Da onde que você é? Eu sou baiana, mas tava morando em Pernambuco e tava estudando no colégio adventista. Putz, que legal, meu. Caramba, que massa, Nicole. Muito massa, meu. Ô, professor, Oi. usou esquadro, trapézio, um monte de... Oh, trapézio não, um monte de coisa aqui. Entendi. Com esse nome. Ah, legal, legal. Putz, que legal, gente. Ó, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Quem tem o transferidor e uma régua, já vai fazendo na apostila. Quem não tem, depois faz em casa nesse espaço aí. O de vocês tá um espação em branco, não tá? Nesse quadrado? Calma aí que eu lembrei que meu irmão tem isso. Ou tá Ele tá desenhado o aqui do lado. carinho? O de vocês tá em branco ou tá desenhado o carinho e o sol? Não tem nada. Nada, O né? meu tem até rosa. Então tá. Então, o que vocês vão fazer? O meu tem branco. Vocês vão primeiro desenhar uma linha reta com o auxílio da régua. Então você vai pegar a sua régua e vai desenhar o mais retinho possível uma régua. Com o auxílio da régua. Tá? Essa régua, ela vai representar o horizonte. O horizonte é aquela reta que ele está mostrando aqui no desenho. Ó. É onde está vendo o pôr do sol, tá? Beleza? Você vai traçar essa reta. Aí o seu segundo passo, pessoal, é posicionar. O seu segundo passo é posicionar o transferidor nesse comecinho aqui, ó. Você vai posicionar o transferidor aqui. Então, como é que vai funcionar para posicionar? Eu vou desenhar o meu transferidor e aí você já vai entender. Desenhei o meu transferidor aqui. Não ficou muito bom o meu, não. Ficou meio grandão, né? Demais. Mas tudo bem. Você entendeu, né? Mais ou menos, né? Ó, pessoal, desenhei aqui, ó, o meu transferidor. Coloquei ele bem na pontinha da reta azul. Vou até redesenhar a reta azul. Então, ó, desenha a reta azul com régua, tá? E posiciona o transferidor do jeito que eu posicionei o meu ali, tá? Alguém aí tá com o transferidor, mas não e tá fazendo junto ou não? Vai deixar para fazer daqui a pouco em casa? Em casa não, vocês já estão em casa, né? Ah, eu tô, maravilha. Ah, que bom, que bom. Então, posicionou ali, você vai contar do 0 graus, você vai até o número 20. Vai marcar o 20 graus. Marca lá o 20 graus. Bom, marcar o 20 graus vai dar algo bem pequenininho aí, ó. Vai dar algo mais, ó. Se aqui é 90, aqui é 45, aqui é 21, então mais ou menos aqui, ó. E aí marca um pontinho com lápis. Marca um pontinho. Cuidado, gente, que o pontinho não é assim, ó. Pontinho não é assim que faz, tá? Pontinho é só um pontinho mesmo, tá? Esse daqui, ó. Esse daqui é um pontão, né? Esse é um pontão. Não dá pra fazer assim, né? Mas beleza. Então, pessoal, marca um pontinho lá no 20 graus. E aí, pode tirar o transferidor. Pode tirar o transferidor. Já tirou. Você já tem um pontinho lá. Bom, depois que você traçar esse pontinho, você vem com uma outra cor. Você tem uma outra cor? Caneta azul agora? Caneta preta ou outro lápis? Uma outra cor. E vai unir essa pontinha com o pontinho que você colocou. E aí você une aqui, ó. Junta a régua bem direitinho, tá? Com todo cuidado. E ó. Beleza! Traçamos 20 graus. Pessoal, o último minuto da aula, o que você vai fazer? Vai marcar agora, olha só, mais 30 graus. Mas, pessoal, como é que eu faço para chegar a marcar o 30 graus? Quanto que eu tenho que medir no transferidor para chegar ali na marcação da pipa? Igual tá no desenho. Quanto eu tenho que medir no transferidor? Cadê vocês aí?
Cadê? 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 Entenderam a pergunta? Olha só, eu vou ali no transferidor e eu preciso marcar agora, esse cara aqui era a gaivota, né? Esse cara aqui era a gaivota. Mas ele viu 30 graus acima da gaivota uma pipa. Ele viu 30 graus acima da gaivota uma pipa. Como é que eu faço no transferidor para marcar essa pipa? Tá? A pipa deve estar mais ou menos por aqui, assim, ó. A pipa, assim. Deve estar mais ou menos aqui, ó. É a pipa ou o pipa? Sei lá, né? A pipa, né? Vocês entenderam a minha perguntinha ou não fez muito sentido a pergunta? A minha ideia aqui para vocês é que vocês tomem cuidado para não chegar e colocar o transferidor aqui e procurar o 30 graus. Por quê, pessoal? Se eu procurar o 30 graus, eu vou encontrar um ponto mais ou menos aqui, ó. Só que esse é o 30 graus do transferidor, partindo do zero aqui. Vocês repararam que o 30 graus é 30 depois da gaivota? Vocês conseguem enxergar que é o 30 graus depois da gaivota? Então, qual é o número que eu tenho que marcar no transferidor? Eu tenho que marcar no transferidor o número 50. Vocês conseguem enxergar? Isso! A Maria Luísa respondeu com perfeição. Cuidado para não marcar o 30. O 30 é logo depois do 20 ali. Mas a pipa ela está a 30 graus acima da gaivota, tá? Ela está a 30 graus acima da gaivota. E aí, então, você acha lá o 30 e anota aí, ó, 30 graus. Bom, achei os dois pontinhos. Agora, pessoal, acabou, já era. Só passar a reta que liga o pontinho verde com o ponto achado. Beleza, ó. Pronto, pronto. Beleza? E aí, é nessa direção em que se encontrava a pipa. Beleza? Lá, a pipa, onde eu vim, gente, nós chamávamos pipa de papagaio, tá? Já ouviram falar assim? Ah, vocês empinam papagaio? Solta papagaio? Você sabe soltar papagaio? Empinar papagaio? É assim que a gente falava lá, tá? E aí, pessoal, por hoje é só, tá? Quem não estava com transferidor, pessoal, fazer no transferidor em casa depois, tá? Mede direitinho, coloca o ponto e traça com a régua. Mede direitinho, coloca o ponto, traça com a régua. Pessoal, já invadi a próxima aula. Ficamos por aqui. Um beijão. Valeu. Tamo junto, viu? Precisando de qualquer coisa, pode Sayonara. Olha, eu preciso de umas aulas de Nihongo com você depois, hein? Que eu sou fraco no Nihongo, viu? Não conte comigo que eu não vou ensinar ninguém. Porque é só preguiça mesmo, cara. Porque se eu não tenho preguiça pra fazer isso, tá me ensinando todo mundo nessa aula de Nihongo. Vai preguiça, então não vou ensinar ninguém, não. Entendi. Valeu, gente. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Oi, lindo. Eu posso assistir só YouTube no meu celular? Não, de jeito nenhum. Claro que não, João. Desde quando você pode pegar o celular? É só YouTube. Não, resposta não.